Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Nós estamos no módulo de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, e hoje nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo, a parte 1. Vamos fazer um momento introdutório, conceitual, e depois, na próxima aula, nós vamos fazer a segunda parte e trazendo aspectos mais práticos sobre os dons do Espírito, ou os dons espirituais, e para a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos começar com definições. O que significa dons espirituais ou dons do Espírito Santo? A palavra dom vem de carisma, no grego, e significa graça, dádiva, presente. Portanto, o dom espiritual é um presente merecido e gratuito, não um prêmio conquistado. Então, quando nós falamos sobre dons espirituais, nós estamos falando, então, de uma graça de Deus. É algo gratuito que nós recebemos, um presente que não merecíamos. Então, ele não é um prêmio que nós conquistamos por mérito, por santidade, por busca, por esforço. Não, ele é um dom, um presente de Deus para nós, assim como a salvação. Aí está um significado, um conceito um pouco mais completo sobre o que é um dom espiritual. Dom espiritual ou dom do Espírito Santo é uma habilidade, é uma capacitação sobrenatural, fruto da graça de Deus, concedida segundo a vontade do Espírito Santo a cada pessoa que é salva e batizada no corpo de Cristo, para o serviço e edificação da igreja e para servir ao reino de Deus como um todo. Nós vamos destrinchar essa frase, esse conceito, no decorrer da nossa aula, mas está aí uma definição completa sobre o significado do dom do Espírito. Vamos ver aí uma diferença entre dom e talento. Precisamos fazer essa distinção, porque há muita dúvida acerca disso. Dons espirituais são diferentes de talentos naturais. Talentos naturais são dados por Deus por meio dos nossos pais. Dons também são habilidades dadas por Deus, mas não através dos nossos pais. Os talentos, sim, eles vieram de Deus, mas transmitidos a nós de uma maneira natural. Os talentos são dados no nascimento para beneficiar toda a sociedade. Através dos talentos de cada ser humano, a sociedade é beneficiada. Os talentos, eles são resultado da graça comum de Deus. Graça comum faz parte da providência de Deus. É aquela graça que é para todos os homens, tanto do sustento, da conservação de todas as coisas, como também dando capacitação, habilidades para todos os seres humanos, para que nós possamos viver bem. Só que esses talentos, que muitas vezes são talentos de várias espécies, artísticas, musicais, para medicina, para arquitetura, são tantos os ramos, nem sempre esses talentos naturais eles são usados para a glória de Deus e para o bem. E nem muitas vezes são usados para os outros. Às vezes pessoas usam os talentos para a glória pessoal, usam os talentos apenas para si próprias. Às vezes as pessoas usam o talento não para beneficiar a sociedade, mas para elas mesmas. Então, são os talentos que Deus dá a cada ser humano. Os dons espirituais são diferentes no sentido que Deus nos deu os dons sem a participação dos nossos pais. Não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo que vem diretamente de Deus. Obviamente,
dados na conversão para beneficiar particularmente o corpo de Cristo. Então, os dons, eles são dados na conversão, juntos com a conversão, e eles visam beneficiar o corpo de Cristo, a igreja. Nós já vamos ver exemplos disso daqui a pouco. E os dons são resultado da graça especial, que é a graça salvadora. Existe a graça comum, que é para todos, existe a graça especial, que é para os redimidos, os salvos. Então, esses dons espirituais, eles vêm na conversão. Apenas os salvos possuem dons espirituais. O não salvo só possui talentos ou habilidades adquiridas naturalmente, por aprendizado. Os dons espirituais, eles vêm como resultado da graça especial de Deus. Quais são os dons espirituais ou do Espírito? Nós temos pelo menos 4 listas dos dons no Novo Testamento. Nós temos Romanos 12, 3 a 8, 1 aos Coríntios 12, você pode acrescentar 1 aos Coríntios 14, Efésios 4, de 7 a 12 e 1 Pedro 4, 10 e 11. Então, o Novo Testamento alista quais são os dons aí nesses textos, nessas referências. Nós vamos ver aí quais são esses dons, então, alistados nesses 4 textos. Hoje eu só vou realmente pontuá-los. Na próxima aula nós vamos definir sobre cada um desses dons, ok? Agora fica aí para vocês a listagem deles naqueles 4 textos. O dom de profecia, estão aí as referências, o dom de serviço, de ensino, de exortação, de contribuição, de presidência, de misericórdia ou socorro, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de pastor e mestre, o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento, o dom de fé, o dom de cura, o dom de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, esses 18 dons, eles aparecem distribuídos nessas 4 listas que eu mencionei para vocês. Nós vamos ver aí algumas questões no texto de 1 aos Coríntios 12. Nós vamos ver essa lista aí e vamos comentar algumas coisas a respeito disso. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Notem aí um dom aí sendo alistado e assim subsequentemente. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Observem o Espírito dando os dons. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Paulo aqui ele vai sempre destacando pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, ressaltando essa função, esse ministério do Espírito Santo, essa obra da terceira pessoa da Trindade de delegar, de doar, de distribuir os dons espirituais. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos ver aí então algumas observações em cima desses textos aí que nós fizemos a leitura. Em primeiro lugar, o Espírito Santo distribui os dons. É Ele que faz isso.
É o Espírito Santo que distribui os dons conforme a sua vontade soberana. Vocês podem ver aí em 1 Coríntios 12, 11, no final, quando Paulo ele fala que o Espírito distribui individualmente a cada um como quer, conforme o desejo e a vontade soberana dele. Não sou eu quem escolhe qual o dom espiritual que eu vou ter. Eu não tenho essa capacidade, não vem de mim, não vem pelo meu esforço, não vem pela minha vontade. E isso é obra exclusiva do Espírito de Deus. É Ele quem decide para quem Ele vai dar um ou outro dom espiritual. Por isso nós temos que buscar a vontade dEle, buscar conhecer qual que é a vontade do Senhor pelo Espírito Santo em relação ao dom espiritual, para nós sabermos qual é o dom que nós recebemos, não necessariamente o dom que nós queremos receber, mas que Ele quis nos dar. Ainda o Espírito Santo distribui os dons são diversos, mas a fonte é a mesma, que é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4, há diferentes tipos de dons. Então, falando que os dons são diversos, nós fizemos a leitura daquelas listas de dons espirituais. Há quem diz que esses dons são exaustivos, né, essas listas. Outros dizem que essas listas não são exaustivas. Mas sendo ou não listas exaustivas, o que nós vemos ali é que a lista que já está ali descrita naqueles 4 textos é muito extensa. São diversos tipos de dons e diferentes dons. Mas a fonte desses dons, esses dons vêm de uma única causa, que é o Espírito. Ele é o causador, ele é a fonte de todos esses dons. Não tem um dom que é mais do Espírito do que outro. Não é o dom de línguas mais do Espírito do que o dom de serviço. Tem o mesmo valor e vem do mesmo Espírito. Aí tem um comentário que diz assim: porque o Espírito dá um dom específico a cada cristão, porque sabe do que o corpo necessita e qual dom encaixa-se melhor em cada cristão para a edificação do corpo de Cristo. Então, porque o Espírito dá um dom específico a cada cristão? Porque Ele sabe, Ele é soberano, Ele nos conhece, Ele conhece as necessidades do corpo de Cristo, Ele sabe qual dom vai se adequar melhor à nossa vida, à nossa personalidade, ao nosso temperamento, e como Ele vai poder nos usar melhor, dando um determinado dom para abençoar a igreja de Cristo ou o corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui os dons para quem Ele quer, né? Ou vamos fazer a pergunta certa aí da aula, desse slide. O Espírito Santo distribui os dons para quem? Quem recebe o dom espiritual? Aí está respondido: cada cristão ou cada pessoa salva recebe pelo menos um dom espiritual. Então, se você nasceu de novo, você é salvo, creu em Jesus, você pode ainda não ter descoberto o seu dom espiritual, o que o Espírito Santo te deu. Mas é fato inegável de que o Espírito te deu pelo menos um dom. Pastor, pode ser que existam pessoas que têm mais de um dom? Sim, é possível uma pessoa ter mais de um dom, mas é certo que cada cristão, pelo menos um dom, essa pessoa recebeu. 1 Coríntios 12, 7. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e assim por diante. A um é dado um dom, a outro dom. Ele vai distribuindo a cada pessoa individualmente, soberanamente, graciosamente, os dons espirituais. Olha só essa frase aí, presta bem atenção.
um dom não é para todos os salvos, mas todos os salvos recebem pelo menos um dom. Notem o que eu quero dizer com isso. Vamos colocar aqui um exemplo. Línguas, dom de línguas. Semana que vem, ou na próxima aula, nós vamos explicar melhor sobre o dom de línguas. Mas vamos usá-lo como exemplo. O dom de línguas, variedade de línguas, como nós vimos aí. As pessoas pensam que todos os crentes podem receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Mas línguas, nós vemos no texto bíblico que é um dom espiritual. Então não é todo crente que vai receber esse dom. Um dom não é para todos os salvos, assim como o dom de ensino não é para todo mundo, assim como o dom de serviço não é para todos, é para um ou outro. Cada um recebe de uma maneira distribuída os dons do Espírito Santo. Mas o certo é que todos recebem pelo menos um dom. Então um dom, como de línguas, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai falar em línguas, vai receber esse dom. Mas todo mundo vai receber pelo menos um dom, ok? O dom é dado pelo Espírito aos salvos, provavelmente no ato da salvação. Já falei um pouco sobre isso anteriormente. Nós não sabemos exatamente, a Bíblia não deixa claro, mas é muito provável que, assim como todas as bênçãos do Espírito Santo que são recebidas na salvação, o dom também e fica ali, alojado, até nós passarmos por um processo de descoberta desse dom. Não é que nós recebemos o dom quando nós passamos a reconhecer qual é essa graça que o Espírito Santo nos deu. Não, ele já está ali incubado, já está em nós. A questão é que nós vamos passar agora por um processo de descoberta, ok? Vamos lá. Todos são importantes na igreja ou no corpo de Cristo. Cada um na sua função. Vamos ler aí, 1 aos Coríntios 12, esses textos aí, esses versos aí. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça. Pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Notem aí, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja com um corpo de um ser humano, que tem vários membros, vários órgãos. E cada membro do corpo humano é importantíssimo. Nós estamos interligados. O corpo, ele deve funcionar em harmonia, funcionar bem. Um corpo saudável, um organismo vivo. Assim é a igreja. Então, o apóstolo Paulo compara a igreja, cada crente, com um membro desse corpo de Cristo, que é a comunidade da fé, as pessoas salvas que vivem reunidas em torno de Cristo, servindo umas às outras. Então, uma pessoa é como uma mão de um corpo, a outra pessoa é como a cabeça, outra pessoa é como os olhos, uma outra pessoa é como os pés, outra pessoa é como os rins. Então, cada pessoa é importante, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, assim como cada membro, por mais pequeno que esse membro seja no corpo, por mais que a gente possa olhar para um membro do nosso corpo, dando mais valor para um ou menos para outro, na verdade todos são importantes, porque quando aquele que a gente não dá muito valor nos falta, fica doente, todo o corpo sofre. Uma unha encravada faz a gente se contorcer.
de dor muitas vezes. Um rim que não funciona direito. Você que já teve problema renal, cálculo renal, você sabe disso. Uma poeirinha no rim, como aquilo traz dano para o corpo inteiro. Você que já viu pessoas com AVC, onde uma parte do corpo fica paralisada, como que aquela pessoa sofre? Como os outros membros acabam tendo que fazer a parte, a função daquele lado paralisado do corpo, e é tão dificultoso. Então o apóstolo Paulo está trazendo essa analogia da igreja com um corpo, um organismo vivo, com vários membros, cada um importante. Se todos saberem qual é a sua parte no corpo de Cristo, qual é o seu dom espiritual, qual é a sua função, e todos trabalharem em prol do corpo, esse corpo ele vai ser saudável e ele vai desenvolver, ele vai crescer, a igreja vai ser edificada. Agora, se o corpo de Cristo tiver membro ali, entre aspas, com AVC espiritual, ou seja, não usando o seu dom espiritual, é parte do corpo de Cristo estar paralisado. Outros vão ter que fazer, vão ter que se desdobrar, mais ainda vão ter que sobrecarregar para fazer a parte dos membros que não estão trabalhando. Então, cada um é importante no corpo de Cristo. Cada um tem o seu dom e deve ser útil, exercê-lo no ministério do corpo de Cristo. Para qual propósito o Espírito Santo distribui os dons? O exercício dos dons visa uma coisa: a edificação da igreja, o crescimento espiritual da igreja de Cristo, de cada membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem pessoal? Não. Às vezes um talento visa o bem pessoal. A pessoa ganha dinheiro, a pessoa ela faz sucesso com talento natural. O dom espiritual, ele deve ser usado para o bem comum. Assim como cada membro do corpo, ele não visa o bem daquele membro sozinho. Cada membro do corpo visa o bem do corpo como um todo. Então, o dom, ele foi dado pelo Espírito para o bem geral, para a edificação da igreja. Ele deve ser usado assim, para o serviço, para o outro. O dom não é egocêntrico, o dom é outrocêntrico. Ele desemboca no outro, não em mim. Eu não posso usar o dom egoisticamente. O dom ele foi dado para cada um, para cada crente, para cada salvo, para o outro, para ser usado na vida do outro. Por isso, se você sabe qual é o seu dom, se você já tem certeza qual é o seu dom, você tem que usar para o outro. Não faça da sua vida um cemitério enterrando o seu dom espiritual, mas faça da sua vida realmente uma fonte de bênção para os outros, usando o seu dom espiritual para a edificação de pessoas no corpo de Cristo. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu pela graça, gratuitamente. Cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Esse texto é muito claro, né, irmãos? Para servir os outros. Não é para ser servido dele, mas para servir os outros. Tem também aquele lado, que eu quero me servir dos dons dos outros. Ó, fulano tem o dom de ensino, de diácono, e que me sirvam. Ok, eu vou ser servido nessa dinâmica do corpo de Cristo, mas eu também tenho que servir. O dom é para servir, não para ser visto, é para serviço, ok? Vamos em frente.
O exercício dos dons visa a edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, olha só a finalidade, olha só o propósito, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual que é a finalidade, o propósito dos dons do Espírito Santo? A edificação do corpo de Cristo para o serviço, e esse serviço gerando crescimento espiritual. Então, queridos, não é só a pregação, não é só o ensino que traz edificação, mas o exercício dos dons. Cada dom na vida da igreja, servindo, isso Deus usa para trazer crescimento, edificação. São várias as possibilidades que Deus fornece para você usar o seu dom espiritual. 1 Coríntios 12, 5. Há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, Deus ele nos propicia várias oportunidades, possibilidades para nós usarmos o dom, que são os ministérios. Então, existe o ministério de diaconia, o ministério da palavra, o ministério do ensino, que são pessoas que têm um dom específico que fazem parte de um grupo, que formam um ministério. O que significa ministério? Ministério significa serviço. A palavra ministro significa escravo, significa servo. A gente tem uma mentalidade de ministro no nosso universo, na nossa época, de alguém que é um político, alguém que é uma pessoa muito importante, mas essa palavra ministro no grego, na Bíblia, significa escravo. E ministério significa um grupo de escravos que servem. Então, o dom espiritual, ele pode ser usado em vários ministérios na igreja. Você tem, por exemplo, o ministério de ensino, mas você tem subdivisões, você tem o ensino para criança, você tem o ensino para adulto, você tem o ensino para adolescente, você tem ensino para novos convertidos, você tem ensino acadêmico, teológico, enfim. São muitas as possibilidades. Seja do ensino, seja da diaconia, tantos outros dons. Deus ele nos dá muitas possibilidades para servirmos com os dons espirituais. O versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então existem várias maneiras, vários ministérios que você pode usar o seu dom espiritual, o dom que Deus te deu para servir e buscar a edificação do corpo de Cristo. Quero terminar falando dessa distinção aí, dos dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo e das responsabilidades cristãs que são para todos. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, há muita confusão nisso aqui. Os dons espirituais, eles são para todas as pessoas e existem dons específicos para cada pessoa no corpo de Cristo. Existem as responsabilidades cristãs que são para todas as pessoas, independentemente se essas pessoas têm um determinado dom ou não. Deu uma embaralhada aí, mas vai ficar claro quando eu explicar aqui para vocês. Notem aí, dons dados para alguns. Por exemplo, dom de ministério ou de serviço. Existem algumas pessoas que recebem especificamente do Espírito Santo um dom de serviço. Ela pode ser, por exemplo, se ela tiver as qualificações que a Bíblia diz, ela pode ser, por exemplo, um diácono. Então, essa pessoa ela tem o dom de serviço e ela vai para o ministério diaconal. Diácono significa servo. É um diácono, vamos colocar aqui, ordenado.
Então ela já tem essa disposição, ela já tem esse dom, ela tem essa capacitação, ela vai servir muito bem. Em tese, ela vai fazer muito bem feito, porque ela recebeu essa habilidade espiritual para aquele ministério. Só que todo mundo, tendo o dom ou não tendo o dom de serviço, como esse exemplo que eu dei, todo mundo é chamado para servir, tendo ou não o dom. É claro que se espera mais daquele que tem o dom. Esse que tem o dom de serviço vai fazer muito melhor, muito mais, mas todos nós somos chamados para o serviço. Então tem o dom e tem a responsabilidade, ok? Eu não posso dizer o seguinte: não vou servir, eu não tenho o dom. Não é bem assim, meus irmãos. Todos nós somos chamados para servir, mas tem aquele que tem o dom. O dom de exortação, mas todos nós somos chamados para exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros ou encorajar uns aos outros. É lógico que nem o do serviço, quem tem o dom de exortação vai fazer melhor, vai fazer de uma maneira mais constante e com mais excelência. Vai ter mais jeito para isso, mas todos nós somos chamados. Por exemplo, o dom da contribuição é um dom espiritual para alguns crentes, mas todos nós somos chamados para contribuirmos na obra de Deus financeiramente, todos. Eu não posso dizer, não, eu não tenho o dom de contribuir, então eu não vou participar das ofertas na igreja para a obra de Deus, para as ofertas de missões, eu vou deixar para quem tem o dom. Não, é responsabilidade de todos. O ensino é a mesma coisa, mas todos nós somos chamados para ensinarmos na grande comissão. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado. Então, essa palavra da grande comissão não é só para quem tem o dom de ensino, é para todos os crentes. Então, nós temos que fazer isso. Misericórdia, mas a Bíblia fala para todos nós sermos misericordiosos. O dom da fé, mas todos os crentes são chamados para andar pela fé, para confiar em Deus. O dom de evangelismo ou de evangelista, tem pessoas, nós vamos ver semana que vem, que tem esse dom especial de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus. Elas não têm muita dificuldade para isso. Eu conheço várias pessoas assim. E elas têm essa atribuição, essa capacitação sobrenatural de serem instrumentos de Deus, de levar muita gente para Cristo. Mas todos nós temos a responsabilidade, tendo o dom ou não, de sermos testemunhas, de testemunharmos do Evangelho, evangelizarmos, como Atos 1:8, que diz que nós devemos ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Essa ordem, vão e preguem o Evangelho a toda criatura, não é só para quem tem o dom de evangelista, mas é para todos os crentes. Evidentemente que o evangelista ele vai ser melhor sucedido nisso, porque ele tem aquele dom espiritual. Então, dons e responsabilidades cristãs que são para todos os crentes. Os que não têm esses dons aqui, eles não podem dizer o seguinte: eu vou terceirizar só para quem tem o dom. É para todos os crentes, ok? A responsabilidade eu não posso passar para o outro, é minha também. E graças a Deus que Deus tem esses que têm essas capacitações espirituais que ajudam bastante a Igreja de Cristo nessas responsabilidades aqui, ok? Meus irmãos, é isso. A aula de hoje termina aqui. A primeira parte dos dons espirituais, uma parte introdutória. E na próxima aula nós vamos fazer a parte 2 dos dons espirituais e vamos ver, por exemplo, como você pode descobrir o seu dom espiritual. Vamos dar algumas dicas, olhar para as Escrituras e vamos também tecer algumas definições sobre cada um desses dons espirituais, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que essa aula tenha sido proveitosa e se você ainda não conhece o nosso CTM, entra lá no nosso canal, se inscreva e procure ali nas playlists
Há uma que é específica do CTM, tem vários módulos, várias aulas ali, várias doutrinas que nós já fizemos a exposição, e você pode acessar tudo isso gratuitamente. Então, uma grande oportunidade para você conhecer mais a Escritura, para você se equipar para poder servir melhor o Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço.